que eu e você presenciamos e consentimos durante a nossa jornada? Graça e paz, meus queridos, tudo bem com vocês? Bom, hoje vamos meditar sobre a história de um cara que é uma referência para todo cristão. Foi ele que disse a seguinte frase: "Sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo." Acho que você já sabe de quem eu estou falando, né? Mas vamos partir então do início. Em Atos capítulo 7, versículo 58, Saulo está presenciando e consentindo com a morte de um cristão. E esse cristão não é ninguém menos que Estevão, uma outra referência também para todos nós. Ele está sendo apedrejado por pessoas que conheciam a palavra de Deus, mas não aceitavam a pregação de Estevão porque ele falava justamente de Cristo. E Saulo está nesse momento presenciando, assistindo tudo isso e segurando ali as vestes enquanto essas pessoas apedrejavam Estevão. E aí a primeira pergunta que fica é: o que eu e você presenciamos e consentimos durante a nossa jornada? Ou o que nós temos feito as pessoas assistirem e consentirem à nossa volta? Será que, como um bom cristão, nós estamos dando bons exemplos, estamos fazendo pessoas assistirem coisas boas através das nossas ações, atitudes, palavras? E o que nós, como cristãos, estamos consentindo? Será que estamos indo de acordo sempre com as Escrituras e a Palavra de Deus? Ou, às vezes, dando ouvidos para outras coisas e aceitando outras coisas? Bom, naquele momento, Saulo aprendeu e escolheu perseguir os cristãos. Mas um fato muito interessante e que muitas das vezes a gente acaba deixando de lado é que Saulo era crente, ou seja, ele acreditava em Deus, ele conhecia a palavra e as escrituras, ele só não acreditava em Jesus Cristo, ele só não era cristão até então. Olha o que vai dizer em Gálatas capítulo 1, versículo 13 e 14. "Vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo, como perseguia com violência a igreja de Deus, procurando destruí-la. No judaísmo, eu superava a maioria dos judeus da minha idade e era extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados." Ou seja, Saulo aprendeu a palavra, aprendeu as escrituras, mas não cria em Cristo como o Messias, como o Salvador. E com isso, vendo os seus líderes, por exemplo, perseguindo os cristãos, aqueles que anunciavam a Jesus Cristo como Salvador, ele entende que o correto a se fazer, conhecendo as Escrituras, é, de fato, perseguir, prender e até matar esses cristãos. Em Atos, capítulo 9, versículos 1 e 2, vai nos dizer: "Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigindo-se ao sumo sacerdote, pedindo-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém." Ou seja, de maneira equivocada, Saulo acreditava estar seguindo as Escrituras e servindo a sua igreja. Mas não é isso que, de fato, as Escrituras diziam a respeito do que se deveria fazer, e principalmente com relação a Cristo Jesus. Mas um outro ponto interessante sobre esses versículos é que Paulo perseguia homens e mulheres que pertencessem ao caminho. E em João, capítulo 14, versículo 6, o próprio Jesus vai nos dizer: "Eu sou o caminho." Por isso, nós devemos continuar por esse e único caminho. Agora, olha o que Paulo vai dizer em Gálatas, capítulo 1, versículo 15. Ele vai reconhecer, no versículo 15, que Deus o separou e chamou pela graça. Não pelas atitudes, não pelas ações, mas sim pela graça de Deus e de Cristo Jesus. Então, no capítulo 9, versículo 3 em diante de Atos, Jesus vem e se apresenta para Saulo de uma forma totalmente direta. Saulo está em uma de suas viagens para então perseguir e prender mais cristãos, e de repente um clarão aparece na sua frente, ele cai
do seu cavalo, da sua montaria, e a partir dali ele já não consegue ver mais nada que está acontecendo, apenas uma luz muito forte na sua frente. E essa luz pergunta para ele: por que me persegues? E a resposta de Saulo é: quem és tu, Senhor? E aqui vem o ápice de tudo, porque a resposta dessa luz é: eu sou Jesus. Por várias vezes a gente vai ver que Deus, Jesus, se apresenta de formas diferentes, como eu sou o caminho, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou o que sou. Mas aqui, nesse momento especificamente, Jesus vai ser direto com Saulo, dizendo: eu sou Jesus. Como que quem diz: por que você está vindo atrás de mim dessa forma, Saulo? E a partir daí, Saulo então fica de fato cego, não consegue mais ver, precisa da ajuda dos seus companheiros ali para levá-lo até a cidade, até uma casa, onde ele fica por 3 dias orando, jejuando, e no meio desses 3 dias ele tem a visão de que alguém seria enviado até lá para curá-lo dessa cegueira. Ou seja, Deus enviaria uma pessoa para tirar esse tampão dos seus olhos. E então Deus vai e fala com Ananias e o envia até Paulo. Mas nessa primeira conversa de Deus com Ananias, ainda um pouco relutante, diz: Deus, mas eu vou lá falar com Saulo, que persegue pessoas como eu? E Deus vai e diz para ele assim: vai, porque ele é uma peça importante para mim. Este homem é meu instrumento escolhido para levar a mensagem aos gentios, aos reis e a todo o povo de Israel. Saulo então se converte, vira Paulo, um dos grandes apóstolos e uma grande referência para todos nós, e um grande homem de Deus. Bom, talvez você esteja dentro de uma igreja, dentro de uma religião, mas fazendo coisas que vão contra as Escrituras. Você viu e assistiu e achou que isso era comum ou normal de se fazer, mas na verdade, não. E como Ananias, eu estou aqui para te dizer: irmão, o Senhor Jesus, que encontrou com você pelo caminho por onde você vinha, me enviou para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. É isso. Espero que essa palavra tenha encontrado seu coração e a sua mente. Deixa aqui nos comentários se fez sentido para você mais uma vez essa mensagem, essa palavra. Compartilhe com aquele seu amigo ou amiga que precisa voltar a ver e ser cheia ou cheio do Espírito Santo. Amém? Valeu!